Novembro de 2011. Marius Els é atacado por seu melhor amigo e morto. Mas quando eu falo melhor amigo, não me estou referindo a uma pessoa como qualquer outra, mas sim de um hipopótamo macho de quase 2 toneladas. O corpo foi encontrado em um rio, dias depois, partido ao meio, completamente dilacerado. Mas o que aconteceu para que essa amizade, que era tão conhecida pela comunidade e tão famosa online, terminara dessa maneira? Eu sou o Peixe Pistola e sejam muito bem-vindos ao estranho caso de Marius Els. E antes que comecemos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Nossa história começa com Humphrey, um hipopótamo bebê que, depois de ter sua casa destruída por uma enchente, foi resgatado por cuidadores na África do Sul. Porém, problemas rapidamente começaram a emergir, porque a reserva não estava nem um pouco preparada para um animal com o porte de Humphrey. Eles se especializavam em animais pequenos, como cachorros, gatos e outras criaturas domésticas. Então a presença de um gigantesco hipopótamo, que aos 4 meses de idade já pesava mais que uma criança, era uma inconveniência que não podia ser ignorada. Então, começou-se o processo de que cada um dos animais resgatados conseguiu uma nova casa, enquanto o pequeno Humphrey ficava para trás. Esse ciclo continuou por alguns meses, e com cada dia que ele ficava lá, maior sua possibilidade de terminar sem um novo abrigo, porque hipopótamos são completamente monstruosos. São criaturas que facilmente passam dos 3 metros de comprimento e podem chegar até quase 2 toneladas. Eles são de longe o mamífero mais perigoso da África. Eles botam mais de 500 pessoas no caixão todos os anos. São extremamente territorialistas, não aceitando nem outros da própria espécie. É muito comum que o macho alfa do grupo termine comendo os filhotes de outros hipopótamos. Eles não conhecem o sentido de bondade com outras formas de vida. Então meio que você consegue ter uma excelente noção de por que as pessoas do santuário não queriam esse animal ali, porque em algum momento ele se tornaria um perigo para ele e para os demais ao seu redor. E aí entra o Major Marius Els, um militar que recentemente se havia aposentado e tinha conseguido uma quantidade ridícula de dinheiro na sua carreira militar. Ele viu isso como uma excelente oportunidade de dar uma casa nova para Humphrey, que havia perdido sua família. Além disso, ele tinha muita experiência com outros animais africanos, cuidando de girafas, rinocerontes e outros mamíferos de grande porte. E já que no fim do dia, experiência conta muito mais que uma credencial, eles permitiram que o homem levasse o hipopótamo. E com essa nova amizade, Humphrey podia andar pelo gigantesco território de mais de 400 hectares que o fazendeiro militar possuía. A amizade se havia se desenvolvido de maneira mais ou menos normal, porque hipopótamos, mesmo sendo extremamente agressivos, têm um período da sua vida antes da madurez sexual, onde eles são relativamente amigáveis com outras formas de vida, já que durante esse tempo eles estão instintivamente ligados à mãe. Os primeiros 7 anos de vida do hipopótamo foram relativamente normais. Ele desenvolveu uma boa relação com Marius, e este, surpreendentemente, conseguiu ensinar-lhe truques, como, por exemplo, colocar uma maçã na boca do animal e indicar o momento que ele podia fechá-la. Também o ensinou a deitar e a permitir que tenha suas costas montadas pelo homem. Já que um caso assim nunca tinha sido visto antes, ganharam muita notoriedade qualquer coisa que falasse do hipopótamo Humphrey e os incríveis truques que ele realizava. Marius apareceu em jornais, ele apareceu em noticiários e principalmente em todas as fontes virtuais que existiam na época, porque nós estamos falando isso dos anos 2000. Naquela época, TV era a coisa mais importante que tinha para você se fazer famoso. Porém, ele estava ganhando muita notoriedade na internet, que era um passo muito importante para essa época. Marius acreditava que Humphrey estava domesticado e começou a ter um carinho muito grande pelo animal, vendo ele quase como um filho. Um filho que um dia o trairia. O problema começou quando Humphrey atingiu a maturidade sexual, que instintivamente o tornou extremamente mais territorialista. Ele começou a fazer patrulhas que duravam horas e horas ao redor do terreno e até em fazendas vizinhas, o que se tornou extremamente perigoso. Em um desses casos, Humphrey foi para um campo de golfe local e destruiu completamente um dos carros dos jogadores, e não se encontravam nada felizes com a situação, e muito menos de serem perseguidos por um bicho que passa de 2 toneladas. Se você pensa que essa criatura não dá medo, você tem que lembrar que um hipopótamo consegue correr a mais de 30 km por hora, o que é muito mais do que uma pessoa em médio. Ele consegue te pegar na terra e na água. E mesmo com as diversas vezes que
que os golfistas reclamaram de incidentes parecidos, Marius não escutava nem um pouco. Estava completamente apaixonado de Humphrey. Ele gostava muito do seu animalzinho e não queria que nada nem ninguém se colocasse no caminho da sua felicidade. E assim como um pai de mau caráter, a situação e o comportamento do seu filho foram piorando cada dia. E pior, as coisas ficaram, porque em um fatídico dia, Humphrey atacou um senhor e seu neto. Estavam passeando de canoa por um rio. Preste atenção que eu digo por um rio, não pelo rio de Humphrey, porque ele saiu de seu território e foi atacar pessoas que estavam do lado de fora. Se você não sabe o que eu estou dizendo, significa que os 400 hectares que ele tinha não eram mais suficientes para conter aquela besta. Ele queria mais. A mudança hormonal no seu corpo fazia ele pedir por mais domínio, mais violência, mais território, o que era extremamente perigoso. Com sorte, tanto o avô como a criança conseguiram pular do barco a tempo. Eles foram perseguidos pelo animal até uma árvore, na qual eles escalaram e ficaram horas esperando essa oportunidade de fugir. Que não chegou até que o dono da fazenda veio e espantou o hipopótamo. Porém, quem não teve a mesma sorte foram as vacas das fazendas vizinhas, porque ao sentir-se intimidado pelo gado dos vizinhos, Humphrey atacou e devorou várias vacas, e principalmente bois. As coisas estavam ficando muito fora de controle. Demandas jurídicas eram feitas contra o fazendeiro. A família do homem não queria mais chegar perto dele com medo do gigantesco mamífero. Mesmo assim, apesar de todo o dano financeiro, moral e físico que a criatura causava, Marius o defendia, sem exceção. Talvez por um senso de compaixão, ou talvez por uma sensação de que ele não queria desperdiçar tanto trabalho da sua vida. Porque se vocês não se lembram, esse é um processo que durou anos. Faz mais de uma década que Marius está com um hipopótamo. Deixar tudo para trás agora seria uma perda de tempo gigantesca. Enquanto todos de fora podiam ver o quão nociva a situação era, Els estava completamente cego. E a realidade abrira seus olhos da pior forma possível. Porque em novembro de 2011, ao tentar entrar no lago do seu amado filho adotivo, tentar entrar no lago do animal, ele seria empurrado. O que não era um comportamento tão fora do normal. Humphrey fazia isso de maneira brincalhona constantemente, quase como um cachorro que sobe as patas em ti. Porém, dessa vez era diferente. Havia uma intenção maligna nos seus olhos. Toda vez que ele se aproximava do lago ou tentava entrar, o animal se tornava mais e mais agressivo. Até que o dono tentou repreender a besta, e como resposta, esta mordeu suas pernas. Mais de 1 tonelada de força que as quebrou no meio instantaneamente, deixando o homem paralisado. Ele tentou arrastar-se para longe do ataque, porém não funcionou. A besta já estava completamente irada, e essa o agarrou e o partiu ao meio, jogando seu corpo no rio, que foi encontrado um dia depois. Depende de quão cedo você tente mudar que um animal é um animal, nunca vai funcionar. Ele sempre vai priorizar o seu próprio instinto que qualquer construção social. É por quê? Porque eles não entram em sociedades humanas. E aí nós temos um conto extremamente triste que mostra o quão importante as regras da natureza são, assim como casos como, por exemplo, de Timothy Treadwell, que foi devorado por um urso, mostram o porquê essas regras da natureza existem e porquê é impossível você tentar mudá-la. Assim como o caso de Timothy, eu tenho uma relação estranha de respeito e desgosto com esse tipo de atitude. Por um lado, eu objetivamente posso ver o quão horrível a situação é, eles tentarem, com toda a sua arrogância, pensarem que conseguem controlar a natureza com suas próprias mãos e interferir tão pesadamente na vida de outros animais, mas por outro, eu não consigo fazer nada que não seja respeitar uma pessoa que dedicou toda a sua vida para esse tipo de coisa, por uma coisa tão valente, que necessita de tanta coragem e dedicação. Mas bom, mais um de nós que não está mais nesse mundo. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Foi um videozinho do trabalho da miséria, tô tentando mudar um pouquinho o formato. E se você achou até aqui,
dá um like, comenta e também bota tópicos que vocês querem ver para as próximas semanas. Foi isso, muito obrigado, adeus.